Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para darmos continuidade a esse curso básico de eletricidade e magnetismo para graduandos. Como vocês já sabem, esse curso ele está sendo construído com base nesta referência básica, Fundamentos de Física, do Halliday-Resnick-Walker, 9ª edição. E para esta aula nós vamos discutir os seguintes objetivos da aprendizagem. Primeiro objetivo, discutir aplicações do eletromagnetismo e sua evolução histórica. Vamos ainda definir o que é uma carga elétrica, distinguir um corpo eletrizado positivamente, negativamente e eletricamente neutro. Vamos também apresentar o princípio de atração e repulsão das cargas elétricas, definindo o que são materiais condutores, isolantes, semicondutores e supercondutores. E por fim, vamos estudar os processos de eletrização de um corpo. São eles o atrito, o contato e a indução. Então se prepara aí que tem muita coisa legal para esta nossa aula de hoje. Até já! Na aula de hoje, turma, nós vamos estar falando um pouquinho sobre cargas elétricas, que basicamente é o capítulo 21 do livro-texto que eu citei anteriormente. Deste capítulo, nós vamos estudar algumas seções. São elas: primeira seção, contextualizando a física. Segunda seção, vamos apresentar a definição de cargas elétricas. Terceira seção, vamos estudar os materiais condutores, isolantes, definindo fisicamente. E, por fim, quarta, quinta, sexta sessão serão apresentadas num outro vídeo que será gravado posteriormente. Então vamos embora. Dando continuidade, turma, fazendo uma breve contextualização, nós podemos dizer o seguinte, que o eletromagnetismo é uma das teorias mais bem-sucedidas da física. Em apenas 4 equações, toda a teoria eletromagnética ela pode ser completamente resumida. Por exemplo, as chamadas equações de Maxwell. A primeira equação de Maxwell, que é uma das grandes equações que resumem a teoria eletromagnética, ela é conhecida como Lei de Gauss da eletricidade. Através de uma fórmula matemática, que é essa daqui que está aparecendo para vocês, a forma integral da Lei de Gauss, ela nos diz que o fluxo elétrico que atravessa uma superfície gaussiana é exatamente igual à carga envolvida por essa superfície gaussiana. Como nós sabemos, a menor entidade física dentro da eletricidade é a carga elétrica. Então, se você pega uma carga elétrica e considera uma superfície gaussiana envolvendo essa carga elétrica, a depender do sinal da carga elétrica, se ela é positiva ou negativa, ela vai criar linhas de campo elétrico que irão atravessar esta superfície gaussiana, gerando o que nós chamamos de fluxo elétrico. Então, basicamente, a lei de Gauss da eletricidade relaciona o fluxo que atravessa uma superfície gaussiana com a carga elétrica que está sendo envolvida por esta superfície gaussiana. Aqui vocês têm a forma integral e a forma diferencial. No decorrer do nosso curso, nós vamos justificar fisicamente e matematicamente cada uma destas equações de Maxwell, tanto na sua forma integral quanto na sua forma diferencial. A outra equação de Maxwell que a gente pode citar aqui é a lei de Gauss para o magnetismo. Pois é, existe uma lei de Gauss tanto para a eletricidade quanto para o magnetismo. E ao estudar o magnetismo, a gente vai aprender que a menor entidade existente dentro do magnetismo é justamente o dipolo magnético, ou seja, o ímã. Então, se você pegar o ímã e considerar uma superfície gaussiana envolvendo este dipolo magnético, você percebe que todas as linhas de campo que irão atravessar a superfície gaussiana por um lado, automaticamente vai sair pelo outro. Consequentemente, o fluxo para esta superfície gaussiana, que representa as linhas de campo magnético que irão atravessar esta superfície gaussiana, é igual a zero, já que não existe na natureza, pelo menos até hoje, não foi descoberto uma carga magnética. Então, a lei de Gauss para o magnetismo nada mais é que uma forma de dizer que na natureza a menor entidade existente para o magnetismo é o dipolo magnético, ou seja, não existe cargas magnéticas. Temos ainda a terceira equação de Maxwell, conhecida como Lei de Faraday para o magnetismo. Um grande cientista chamado Michael Faraday, ele percebeu que é possível você criar uma corrente elétrica induzida simplesmente variando o fluxo magnético no tempo.
A terceira equação de Maxwell é uma lei em homenagem a Faraday, que nos diz que podemos criar um campo elétrico induzido através de um campo magnético. Basta nós variarmos esse fluxo magnético no tempo. E aí a gente consegue produzir campo elétrico induzido ou uma corrente elétrica induzida. E por fim ainda temos também a quarta equação de Maxwell, conhecido como Lei de Ampère-Maxwell. A Lei de Ampère-Maxwell basicamente diz o seguinte: primeiro foi enunciada por Ampère. Ampère percebeu que uma corrente elétrica é capaz de criar um campo magnético. E aí chegou Maxwell e fez uma generalização desta lei de Ampère, dizendo que existe uma outra maneira também de criar um campo magnético. Basta você pegar um fluxo elétrico e variar ele no tempo. Então, através da variação do fluxo elétrico no tempo, você consegue também criar um campo magnético. É basicamente uma ideia contrária ao que aconteceu com a ideia do Faraday. Faraday afirmou que, variando o fluxo magnético no tempo, você consegue criar um campo elétrico induzido. Já o Maxwell, ele percebeu que, variando o fluxo elétrico no tempo, é possível criar um campo magnético induzido. Então, essas são as quatro equações de Maxwell que nós iremos justificar fisicamente, matematicamente, durante este nosso curso de eletricidade e magnetismo para graduandos. Vamos agora falar algumas aplicações do eletromagnetismo. Entre as aplicações que eu separei aqui para vocês, nós temos o do aquecedor solar, que basicamente é uma placa metálica de cor negra. Sabemos que o negro ele tem a capacidade de absorver calor. Esta placa metálica de cor negra vai absorver a radiação solar. Nesta placa vai ocorrer a transformação da energia solar em energia térmica. E isso ocorre, turma, justamente pelo fato de que a radiação eletromagnética ela carrega energia consigo. Então nós temos aqui, nesta imagem, uma placa metálica de cor negra que vai absorver a radiação solar, uma vez que esta radiação possui energia consigo. Esta placa vai efetuar a transformação da energia solar em energia térmica. Uma outra aplicação seria o forno de micro-ondas, que é um aparelho gerador de campos elétricos e magnéticos oscilantes no tempo. Então, quando uma onda ela possui uma faixa de frequência entre 0,3 GHz e 300 GHz, ela é denominada de micro-onda. Então, o forno de micro-ondas ela produz uma radiação de 2,5 GHz aproximadamente. E as micro-ondas elas vão causar vibrações no dipolo das moléculas de água, aquecendo. Então, é essa a ideia do forno de micro-ondas, que está aqui como uma das aplicações também do eletromagnetismo, já que este aparelho é capaz de gerar campos elétricos e magnéticos oscilantes no tempo. Trouxe ainda para vocês uma outra aplicação que seria o aparelho celular. Nós sabemos que os aparelhos celulares são captadores e geradores de campos eletromagnéticos. Essas ondas eletromagnéticas, elas transportam através do espaço as informações de comunicação entre dois usuários. A depender da distância entre eles dois, você pode utilizar um satélite, quando necessário, como ponte. Temos aqui uma outra aplicação bastante utilizada nos dias de hoje do eletromagnetismo. E para finalizar estes exemplos aqui, porque são diversos, eu apenas selecionei alguns, nós podemos citar também o trem maglev, que funciona por levitação magnética. Esse trem maglev é uma tecnologia de transporte de massa que emprega a geração de campos magnéticos para levitar, direcionar e propulsionar trens em alta velocidade. Então ele levita e se desloca por meio da força magnética de campos atrativos e repulsivos. Um exemplo seria o trem maglev que existe em Xangai. Ele chega a uma velocidade de aproximadamente 460 km por hora. Então veja a alta velocidade que um trem desse é capaz de atingir. Muito bem, turma. Então, continuando aqui, vamos agora falar um pouquinho sobre a evolução histórica do eletromagnetismo. Se a gente for pensar bem, a gente percebe que a física do eletromagnetismo ela foi estudada pela primeira vez pelos filósofos da Grécia Antiga, isso há 600 anos antes de Cristo, que descobriram que se você pegasse um pedacinho de âmbar e friccionasse ele e depois aproximasse de pedacinho de palha, essa palha seria atraída pelo âmbar. Hoje, por exemplo, nós sabemos que essa atração que ocorre entre o âmbar e a palha se deve a uma força de natureza elétrica, que é basicamente o que ocorre quando você pega uma caneta,
atrita nos seus cabelos e aproxima de pedacinhos de papel. Esses papéis serão atraídos pela caneta justamente pelo fato de que essa caneta ela se eletrizou por atrito. Vamos discutir isso ainda na aula de hoje. Então hoje nós sabemos que esta atração entre o âmbar e a palha se deve a uma força elétrica. Ainda na Grécia Antiga, foi observado que um tipo de pedra conhecido como ímã natural, ou seja, a magnetita, que seria uma pedra mágica da região de Magnésia. Magnésia, do grego, significa lugar de pedras mágicas. E foi chamado dessa maneira justamente porque essas pedras elas conseguem magicamente atrair uma a outra. Que essas pedras eram capazes de atrair pedacinhos de ferro, ou até mesmo uma pedra com a outra, existia uma força entre elas. Essa força poderia ser de atração ou repulsão, mas algo estranho acontecia ali. Hoje nós sabemos que esta força de atração entre os ímãs, obviamente depende da configuração, essa força pode ser de atração ou de repulsão, ela se deve a uma força de natureza magnética, tá ok? Então, a força magnética hoje a gente consegue explicar fisicamente, mas perceba que os filósofos gregos antigos já observaram que este tipo de pedra, chamado de magnetita, já possuía esta propriedade, que hoje nós conseguimos explicar perfeitamente. A partir dessa origem modesta na Grécia Antiga, turma, as ciências da eletricidade e do magnetismo se desenvolveram de maneira totalmente independente por muitos séculos, até que em 1820, um grande cientista chamado Hans Christian Ørsted descobriu uma ligação entre elas. Então, o que foi que o Ørsted percebeu? Ele percebeu que uma corrente elétrica em um fio era capaz de mudar a direção da agulha de uma bússola. Então, temos aqui nesta imagem o seguinte: sempre que uma corrente atravessava este fio, a agulha dessa bússola sofria uma deflexão. Professor, e por que isso acontecia? Exatamente porque as cargas elétricas em movimento criam um campo magnético na região do espaço que a circunda. Consequentemente, esse campo magnético criado por esta corrente elétrica vai interagir com o campo magnético criado pela agulha da bússola, fazendo com que a agulha da bússola sofra essa deflexão sempre que uma corrente atravessa o fio. A partir desse experimento, turma, o Ørsted consegue demonstrar experimentalmente a ligação existente entre a eletricidade e o magnetismo. E daí surge o que nós chamamos de eletromagnetismo. E um dos grandes cientistas do eletromagnetismo foi Michael Faraday, um grande experimentalista, muito competente, com um raro talento para intuição e visualização de fenômenos físicos. Como nós vimos anteriormente, a terceira equação de Maxwell, em homenagem a Faraday, é conhecido como Lei de Faraday, e nos diz exatamente que, através da variação do fluxo magnético no tempo, é possível criarmos uma corrente elétrica induzida, ou, em outras palavras, é possível criarmos um campo elétrico de indução. E dando continuidade, um outro grande cientista que deu grandes contribuições para o desenvolvimento do eletromagnetismo foi o James Clerk Maxwell, ainda no século XIX. O Maxwell, ele basicamente colocou as ideias de Faraday em uma forma matemática. Obviamente, ele introduziu algumas ideias próprias e estabeleceu uma base teórica sólida para o eletromagnetismo, que ficou conhecido como as 4 equações de Maxwell, que por sua vez foi apresentado para vocês no início desta aula. Dando continuidade a esta nossa aula de hoje, vamos agora, turma, definir o que são cargas elétricas. Basicamente, cargas elétricas é uma propriedade intrínseca, fundamental, inerente das partículas elementares que compõem o átomo. Então a gente pode pensar da seguinte maneira, que a matéria ela é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Então matéria, classicamente, pode ser vista dessa forma. Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então o que acreditava-se antigamente? Acreditava-se que se nós pegássemos uma matéria e começássemos a dividir ela em pedacinhos cada vez menores, nós iríamos chegar numa partícula indivisível, a qual nós chamamos de átomo, que do grego significa que não dá mais para dividir. Então, a ideia do átomo seria a menor partícula existente na natureza. Porém, com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, percebeu-se que o átomo não era a menor partícula que constitui a matéria. Na verdade, dentro do átomo existem outras partículas elementares. Nós vamos estudar, para este curso, 3 partículas que estão dentro do átomo,
que serão essenciais para explicarmos muitos fenômenos elétricos e magnéticos. Obviamente, existem muitas outras partículas, porém, com essas três, nós já conseguimos explicar os fenômenos elétricos e magnéticos que nós precisamos para entender fisicamente diversas aplicações do eletromagnetismo no nosso dia a dia. E quais são essas partículas, professor? As três partículas que nós vamos estar estudando neste curso são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Basicamente, turma, você pode pensar o átomo como tendo uma região maciça, tá certo? Chamado de núcleo atômico. Então, no núcleo atômico é onde ficam os prótons e os nêutrons. Os prótons seriam essas partículas que está representado pela cor azul, enquanto que os nêutrons seriam essas partículas representadas pela cor vermelha. Ao redor do núcleo atômico, nós temos uma região denominada eletrosfera, que é onde ficam os elétrons, tá ok? Então, é essa a ideia. Então, o átomo, basicamente, pode ser visto de uma forma meramente ilustrativa, como tendo uma região densa chamada de núcleo atômico e outra região chamada de eletrosfera. Nós vamos convencionar, turma, que os prótons são partículas cuja carga elétrica ela é positiva. Lembre-se, isso é uma convenção. Da mesma forma que os elétrons são partículas que possuem uma carga elétrica oposta aos prótons. Portanto, se os prótons são positivos, o elétron possui uma carga elétrica negativa. Já os nêutrons, como o próprio nome já induz a interpretação, seriam aquelas partículas que não possuem carga elétrica. Dessa forma, turma, podemos dizer o seguinte, que os prótons são partículas que vivem no núcleo atômico e que possuem uma carga elétrica que, por convenção, nós vamos considerar positiva. Os nêutrons também são partículas que vivem no núcleo atômico, só que não possuem carga elétrica. Enquanto que os elétrons são partículas que vivem na eletrosfera e que possuem uma carga elétrica negativa. Então lembre-se, a carga elétrica nada mais é que uma propriedade fundamental, intrínseca das partículas elementares que compõem o átomo. Da mesma forma que a massa. A massa é uma propriedade fundamental dos corpos. Aqui a gente pode pensar da mesma maneira. A carga elétrica é uma propriedade fundamental, intrínseca, constitutiva das partículas elementares que compõem o átomo. Portanto, todos os corpos são formados por cargas elétricas. E dando continuidade, dessa forma a gente consegue compreender fisicamente quando um corpo está eletrizado positivamente, negativamente e eletricamente neutro. A ideia é bem simples, presta bem atenção. Um corpo ele está eletrizado positivamente sempre que a quantidade de prótons existente naquele corpo for maior que a quantidade de elétrons. Então temos aqui um exemplo de um corpo onde este corpo possui 5 prótons, representado por essas partículas positivas, enquanto ele possui 3 elétrons, representado por essas partículas aqui na cor vermelha, negativa. Então, para esse corpo, já que nós temos um excesso de prótons, nós podemos afirmar que, devido o número de prótons ser maior que o número de elétrons, esse corpo ele vai estar eletrizado positivamente. Portanto, se nós tocarmos nele, nós vamos levar um choque. Por quê? Porque existe um desequilíbrio eletrostático para esse corpo. E o que seria um corpo eletricamente neutro, professor? É aquele corpo onde a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então a gente pode afirmar que para um corpo eletricamente neutro, ele está em equilíbrio eletrostático. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Consequentemente, a gente pode tocar tranquilamente nesse corpo que não vamos levar nenhum choque, beleza? Porque existe um equilíbrio eletrostático ali. Então, nesse exemplo, nós temos 5 prótons e 5 elétrons. E, por fim, um corpo está eletrizado negativamente quando a quantidade de elétrons for maior que a quantidade de prótons. Aqui nós temos este terceiro corpo, onde ele tem 6 elétrons e 3 prótons. Consequentemente, como a quantidade de elétrons é maior que a de prótons, esse corpo está eletrizado negativamente. Então veja que a partir dessa ideia de prótons, elétrons e nêutrons, nós já conseguimos distinguir quando um corpo está eletrizado positivamente, negativamente e quando ele está neutro. Ou seja, quando ele está eletrizado ou não, quando ele vai dar choque ou não. Vai depender sempre da quantidade de prótons e elétrons existente nesse corpo. Dando continuidade, vamos agora discutir um pouquinho sobre o princípio da atração e repulsão das cargas elétricas. Em 1737, na França, um cientista chamado Charles François Dufay
descreveu a atração e repulsão entre os corpos em termos de cargas elétricas. O que ele percebeu foi o seguinte, que duas partículas com cargas elétricas positivas sempre iriam sofrer uma força que ele chamou de repulsão, uma vez que esta força procurava sempre afastar uma carga da outra. Isso também acontecia quando você tinha duas cargas elétricas negativas. Vai existir uma força de repulsão que procura sempre afastar uma carga da outra. Podemos resumir da seguinte maneira, que duas cargas elétricas de mesmo sinal sofrem uma força de repulsão. Exemplo, 2 prótons ou 2 elétrons. E aí ele percebeu que quando as cargas elétricas possuem sinais diferentes, é só você lembrar, os opostos se atraem. Quando as cargas elétricas possuem sinais diferentes, vai haver uma força, só que agora a força é de atração, que procura aproximar uma carga elétrica da outra. E agora vamos para um próximo objetivo de aprendizagem desta nossa aula de hoje, que é justamente definir o que são materiais condutores, isolantes, supercondutores e semicondutores. Veja só, a ideia dos materiais condutores são todos os materiais nos quais as cargas elétricas conseguem se mover com facilidade no seu interior. E isso acontece justamente pelo fato de que os materiais condutores, eles apresentam baixa resistência elétrica. Professor, cite alguns exemplos de materiais condutores. Então aqui nós temos alguns exemplos de materiais condutores, que são os metais, o cobre, o corpo humano, a água da torneira. Temos ainda, turma, os materiais não condutores, conhecidos como isolantes, que são aqueles nos quais as cargas elétricas elas não conseguem se mover livremente. E isso ocorre justamente pelo fato de que, para esses materiais, eles apresentam um alto valor de resistência elétrica. Exemplos de materiais isolantes seriam o plástico, o papel, a borracha, o vidro, a água destilada. Aqui nós temos um fio, e neste fio nós podemos ver dois tipos de materiais. O material condutor, que seria o cobre, e o material isolante, que seria esta partezinha de borracha que vai revestir o cobre, protegendo-nos, por exemplo, de choques elétricos, tá ok? Então, essa é a ideia básica do que são materiais condutores e materiais isolantes. E dando continuidade, vamos aproveitar e distinguir também o que são materiais semicondutores, que basicamente, como o próprio nome já está dizendo, são aqueles com propriedades elétricas intermediárias entre os condutores e os não condutores. Exemplo seria o silício e o germânio. E ainda temos os supercondutores, que serão aqueles condutores perfeitos, ou seja, são os materiais nos quais as cargas elétricas conseguem se mover sem nenhuma resistência elétrica. Interessante que alguns materiais, quando submetidos a temperaturas extremamente baixas, apresentam resistência elétrica nula. Então dá um exemplo, professor, para a gente. Aqui eu tenho uma tabela, onde nesta tabela nós temos diversos materiais supercondutores quando considerado baixíssimas temperaturas. Aqui nós temos esse primeiro material, essa primeira substância, que é o mercúrio. O mercúrio é uma substância da tabela periódica que foi descoberta em 1911, e aqui nós temos que a temperatura de transição do mercúrio é de 4 Kelvin. O que é que isso significa? Significa o seguinte, a temperatura ambiente, o mercúrio, ele é um condutor. Porém, quando nós consideramos temperaturas muito baixas, próximo do zero absoluto, então o mercúrio ele vai mudando as suas propriedades. Interessante que quando nós atingimos a temperatura de 4 Kelvin, o mercúrio que antes era um bom condutor, ele apresenta agora, após essa temperatura de transição, a capacidade de supercondutividade. Ou seja, a partir de 4 Kelvin, com temperaturas menores que 4 Kelvin, o mercúrio ele deixa de ser um material condutor e passa a ser um supercondutor. E aqui nós temos diversas outras substâncias que também têm um comportamento muito parecido, que, em geral, a temperatura ambiente são materiais condutores, mas a temperaturas extremamente baixas se comportam como material supercondutor. E aqui nesta coluna nós temos as temperaturas de transição para cada um desses materiais, tá ok? Então, basicamente isso, turma. O exemplo clássico que nós poderíamos dar para materiais supercondutores seria o mercúrio a uma temperatura extremamente baixa de 4 Kelvin.
Dando continuidade, vamos agora finalizar esta nossa aula falando sobre os processos de eletrização. E o primeiro processo que nós vamos falar na aula de hoje é o processo de eletrização por atrito. Um exemplo que a gente pode citar é quando nós penteamos o nosso cabelo. Quando nós estamos penteando o nosso cabelo, nós estamos atritando dois corpos constituídos de materiais diferentes, que seria o plástico do pente e os fios de cabelo. Esses materiais, eles apresentam o que nós chamamos de diferentes afinidades eletrônicas. Isso quer dizer que um deles tem mais vontade de ganhar elétrons, enquanto que o outro tem mais vontade de perder elétrons. Por meio do atrito, nós favorecemos essa transferência de elétrons de um corpo para o outro, de tal forma que ambos ficam eletrizados. Portanto, uma das características principais da eletrização por atrito é que, ao final do processo, os corpos envolvidos sempre irão se eletrizar com cargas de sinais contrários. E aí a pergunta, professor, como é que eu sei qual o corpo que vai ficar eletrizado negativamente e o corpo que vai ficar eletrizado positivamente? Para nós respondermos a essa pergunta, nós nos basearemos no que nós chamamos de série triboelétrica. E o que seria a série triboelétrica? Nada mais é que uma tabela que vai indicar quais corpos ficarão positivos ou negativos após o atrito. Isso é baseado justamente na afinidade eletrônica de cada um dos materiais. De tal maneira que quanto maior for a distância entre os elementos nesta série triboelétrica, maior será a eletrização que eles irão obter ao final do processo. Aqui a ideia da interpretação desta série triboelétrica é o seguinte: você tem aqui, nesta tabela, numerado 28 diferentes materiais. Então vamos pensar nessa sequência. O primeiro material na tabela é a pele humana seca. O segundo material é o couro. O terceiro material é a pele de coelho. E aí, se a gente der continuidade, nós temos aqui, ó, o 18º material é o níquel e o cobre. Temos ainda o 27º nessa tabela, o silicone. E por fim, 28º, o Teflon. Então aqui nós temos 28 materiais diferentes. E a ideia é o seguinte: se você pegar dois materiais desta tabela e atritar um com o outro, a ideia é que aquele material que ocupa uma posição superior na tabela, ele sempre vai ficar eletrizado positivamente, enquanto que o material que ocupa uma posição inferior da tabela, ele vai ficar eletrizado negativamente. E isso ocorre por quê? Aquele cara que ficou eletrizado positivamente é porque ele tem mais vontade de perder elétrons, enquanto que aquele cara que ficou eletrizado negativamente é porque ele tem mais vontade de ganhar elétrons. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem direitinho a aplicação desta série triboelétrica, tá certo? De maneira prática. Então, de maneira prática, vamos imaginar que você pegue o vidro e a lã, que inicialmente estão neutros, e após o atrito, você percebe que o vidro ele vai ficar eletrizado positivamente, enquanto que a lã vai ficar eletrizado negativamente. Se você voltar naquela tabela da série triboelétrica, o vidro ele ocupa que posição na tabela? Então, olhando para a tabela, o vidro ocupa a 4ª posição, enquanto que a lã ocupa a posição 7. Então, ao atritarmos esses dois materiais, aquele material que está na posição superior ele tem mais vontade de perder elétrons. Consequentemente, ele vai ficar eletrizado positivamente. Enquanto que o material que está na posição inferior, ele tem mais vontade de ganhar elétrons. Consequentemente, após o atrito, ele irá eletrizar-se negativamente. E é isso que aconteceu aqui, ó. Após o atrito do vidro com a lã, que inicialmente estavam neutros, você percebe que o vidro ficou eletrizado positivamente e a lã ficou eletrizada negativamente. E dessa maneira, com base na série triboelétrica, a gente consegue distinguir, após a eletrização por atrito, o material que irá ficar eletrizado positivamente e o material que irá ficar eletrizado negativamente. Obviamente, com base na eletronegatividade ou na afinidade eletrônica de cada um desses materiais. Vamos agora, turma, falar sobre a eletrização por contato. Basicamente, a eletrização por contato, o corpo que estava inicialmente carregado, ele diminui o valor absoluto de sua carga e os dois vão ficar com cargas elétricas de mesmo sinal. Vamos olhar um exemplo prático disso. Nós temos aqui dois corpos. O corpo A que está carregado positivamente e o corpo B que inicialmente está neutro. Percebe-se que durante o contato vai haver uma transferência de elétrons
daquele corpo neutro para o corpo que está carregado positivamente. De tal forma que, após esse contato, o corpo A ele continua carregado positivamente, só que com a quantidade de cargas menor do que estava inicialmente, enquanto que o corpo B, que antes estava neutro, devido ter perdido elétrons, vai ficar carregado positivamente. Vamos agora, turma, analisar um exemplo análogo, só que considerando agora o corpo A eletrizado negativamente, enquanto que o corpo B vai estar neutro. Percebe-se que durante o contato vai haver uma transferência de elétrons do corpo A para o corpo B. E após esse contato, ambos os corpos ficarão eletrizados negativamente. Só que agora o corpo A com a quantidade de cargas menor do que o que ele tinha inicialmente. Eu quero chamar atenção para o seguinte fato, de que durante esses processos de eletrização, seja ele atrito ou seja ele contato, sempre o que ocorre é uma transferência de elétrons. Então, para que ocorra uma eletrização, você vai ter sempre uma transferência de elétrons, nunca de prótons. Por que isso acontece, professor? Porque é mais fácil você mexer com os elétrons na eletrosfera do que você mexer com os prótons, que estão fortemente ligados no núcleo atômico. Então, consequentemente, nesses processos de eletrização, para que o mesmo ocorra, sempre deve ter uma transferência de elétrons, nunca de prótons, tá ok? Então, guarda essa ideia na sua cabeça. É possível você arrancar um próton do núcleo atômico? É possível, porém, para isso, você precisa de uma quantidade de energia muito maior do que o que você precisa para arrancar um elétron da eletrosfera. É essa a ideia. Beleza, turma? Basicamente, nós finalizamos aqui esse segundo processo de eletrização, que é a eletrização por contato. Mas antes de passarmos para o último processo de eletrização, que será a indução, eu quero chamar a atenção para a seguinte observação. Quando os corpos condutores eles apresentam a mesma forma, as mesmas dimensões, após o contato, eles consequentemente terão cargas iguais. Então veja só, eu tenho um corpo A que possui uma carga Q, enquanto que o corpo B ele está eletricamente neutro. Percebam que esses dois corpos eles apresentam a mesma forma, a mesma geometria, a mesma dimensão. Após o contato, essa carga do corpo A vai ser igualmente dividida para o corpo B. Então, consequentemente, após o contato, o corpo A fica com a carga Q sobre 2 e o corpo B também fica com a carga Q sobre 2. Perceba que, devido a esses condutores eles apresentarem a mesma forma, as mesmas dimensões, após o contato, obrigatoriamente eles ficarão com cargas elétricas iguais. Então, essa carga elétrica Q do corpo A foi igualmente dividida para ambos os corpos. Um outro exemplo que nós podemos dar aqui seria o seguinte, turma. Suponha que você tem dois corpos com as mesmas dimensões. Só que o corpo A possui uma carga Q1, enquanto que o corpo B possui uma carga Q2. Após o contato, o que é que vai acontecer? Essas duas cargas elas irão ser divididas igualmente para cada um dos corpos. De tal forma que, ao final do processo de eletrização por contato, devido a esses corpos apresentarem as mesmas dimensões, nós teremos que o corpo A vai ter uma carga final, Q1 mais Q2 dividido por 2, enquanto que o corpo B também terá uma carga final, Q1 mais Q2 dividido por 2. Em um problema, por exemplo, ele iria dar o valor de Q1, iria dar o valor de Q2. Se esses corpos têm as mesmas dimensões, após o contato, esta quantidade de carga será dividida igualmente para cada um dos corpos. Beleza, então para finalizar nossa aula de hoje, vamos agora falar sobre o último processo de eletrização, conhecido como eletrização por indução. Interessante que neste processo, o corpo induzido ele adquire carga de sinal contrário ao indutor. Portanto, a carga do indutor ela não será alterada. Vamos agora dar um exemplo prático desta eletrização por indução. Considere inicialmente que você tem um corpo isolado eletricamente neutro, que eu vou chamar de corpo B. E aí nós vamos considerar um outro corpo, só que agora um corpo A, que está carregado negativamente. E o que é que eu vou fazer? Eu vou aproximar esse corpo B, que está eletricamente neutro, do corpo A, que está eletrizado negativamente. E após aproximar esses dois corpos, devido ao corpo A ele está eletrizado negativamente, o que é que ele vai fazer? Ele vai atrair todas as cargas positivas do corpo B para próximo dele. De tal forma que, se o corpo B
é eletricamente neutro, o que vai ocorrer quando você aproxima o corpo B do corpo A é que as partículas positivas irão migrar para esse lado esquerdo do corpo B, enquanto que as partículas negativas irão migrar para o lado direito do corpo B. Percebam que, neste momento, o corpo B ele continua eletricamente neutro. O que ocorreu aqui foi um rearranjo de cargas. E esse rearranjo de cargas acontece justamente pela força de atração e repulsão gerada devido à presença do corpo A. Então, o corpo A está atraindo os prótons do corpo B para o lado esquerdo, enquanto que está repelindo os elétrons do corpo B para o lado direito. Mas lembrem-se, o corpo B continua eletricamente neutro. Nesse momento, o corpo A ele é chamado de indutor, enquanto que o corpo B ele é chamado de induzido. Como o nosso objetivo é eletrizar esse corpo induzido, então basta você fazer o que nós chamamos de aterramento. Então você conecta um fio terra neste corpo B, faz um aterramento de tal forma que, para que serve esse aterramento? Você pensa da seguinte maneira: a Terra ela pode ser vista como um grande reservatório de elétrons. Então, se você chama a Terra de um reservatório de elétrons, isso quer dizer que a Terra tanto pode receber elétrons, como ela também pode doar elétrons. Vai depender sempre de como ela está atuando para o equilíbrio do sistema. Então, a ideia é sempre ela equilibrar o sistema. Para equilibrar esse sistema, a Terra tanto pode doar elétrons, como pode receber elétrons. Dessa forma, se a gente pensa a Terra como um reservatório de elétrons, a partir do momento que a gente faz um fio terra aqui para esse corpo B, um aterramento, o que vai ocorrer é o seguinte, que esses elétrons livres que estão no corpo B, que estão aqui na parte ou no lado direito do corpo B, eles simplesmente, através do aterramento, eles irão descer para a Terra. De tal forma que, após descer para a Terra, esperando um tempinho, você vai simplesmente afastar o corpo A do corpo B, de tal forma que ao final desse processo, esses corpos eles irão ficar eletrizados com cargas de sinais diferentes. Ou seja, o corpo B ele irá eletrizar-se com carga de sinal contrário ao do corpo A, tá certo? Então, é essa a ideia. Bom, turma, e com isso a gente finaliza esse terceiro processo de eletrização, conhecido como indução. E, consequentemente, nós também finalizamos esta nossa aula de hoje. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram assistindo essa aula, dizer que qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Então, estamos juntos e até a nossa próxima aula.